hoje vai ser algo interessante, né? Hoje eu vou fazer o meu time da Premier League, cara. Vou pegar os jogadores que eu acho que são os melhores e montar um time. E também vou falar sobre coisas que aconteceram durante toda a Premier League. Vai ter o treinador da temporada, vai ter esse tipo de coisa, né? Falar sobre tudo que rolou nessa temporada e ainda colocar aqui um elenco dos principais jogadores. Vai ter 11 titulares e depois 11 reserva, né? Vão ser 22 jogadores aqui que pra mim são os grandes destaques dessa temporada. Provavelmente vai ficar algum nome de fora. Alguns vocês vão ficar bravos, podem ficar na aba de comentários pra falar sobre esses nomes que eu não coloquei. Lembrando que é minha opinião e minha visão sobre futebol. Cada um tem a sua, cada um tem o seu conhecimento sobre o assunto. No meu vai ser esse aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E cara, essa aqui é uma temporada onde muitas desculpas foram dadas pra quem a galera colocou como campeão, né? Que a maioria colocou o Arsenal, né? Como campeão, ou o Manchester City, né? De novo. Evidente que cada um tem um certo conhecimento sobre futebol e vai ter uma opinião diferente da outra. Acredito que a coisa que é o certo a se fazer é entender que você talvez não saiba de tudo e que talvez você desconsidere coisas que você não conhece, né? Eu diria que é o caso do treinador da temporada escolhido aqui, Arne Slot. Eu o escolhi como o grande treinador por causa da grande temporada dele, né? Que foi muito boa num contexto geral, até em cenário de Champions League, né? O Liverpool ficou no topo da Champions League e foi eliminado pro time que tá na final. Então não é à toa. E foi eliminado por muito pouco, né? O Liverpool deu muito trabalho pro Paris Saint-Germain, então foi um filme de terror pra eles. Além de que, né? O Liverpool dentro da Premier League foi extremamente consistente. A um ponto de uma galera inventar uma certa desculpa. E aqui a gente fala um pouquinho sobre isso, cara. É porque vários clubes eles estão inventando desculpas sobre o título do Liverpool, querendo diminuir ele, mas não tem como você diminuir. Por quê? Os caras, eles ganharam em um cenário muito estranho, muito caótico. Assim, e eu já sabia que isso podia acontecer, porque eu, volto a falar, eu conheci esse treinador, eu já sabia que ele era muito bom. O grande ponto é, o Liverpool não tem elenco de destaque, assim, tirando a figura de Mohamed Salah, que talvez seja o melhor jogador da temporada. Eles não têm um elenco tão forte assim, tão rodável. Muitas das vezes não tem o que fazer, né? E aí a gente tem uma temporada onde o Liverpool ganha sem ter um camisa 9, claro e exato, não há um camisa 9. Diogo Jota como 9 é uma adaptação, né? E teve várias outras que não deram muito certo. Ele chegou ao ponto de adaptar Szoboszlai em um jogo como 9, pra você ter noção da coisa, como ela tava indo, pra que caminho ela tava arrumando, né? De esquisito que tava a situação. Ele também chegou a ter problemas ali na zaga, né? Quando perdeu o Konaté, e aí os reservas você vê que tem um nível abaixo, né? Dos dois principais. Então você vê o quanto ele depende de certos jogadores. Nas laterais também haviam problemas defensivos nas duas, né? Nos dois lados haviam. Alexander-Arnold não marca bem, em vários momentos ele deixou a desejar na temporada. No meio de campo havia uma dependência bizarra em Gravenberch. Se ele não estava em campo, simplesmente a coisa ficava muito difícil pro Liverpool, porque os outros jogadores não conseguiam exercer o papel corretamente. Então, o que eu tô querendo dizer com isso aqui, cara, é que o Liverpool é um time que, se ele ganhou, não tem desculpa pro teu time não ganhar. Se o time que gasta 1 bilhão fica em quarto lugar, né? O time que todo mundo coloca como favorito fica 10 pontos abaixo, com o Liverpool que desistiu da temporada ali no final, né? 2 derrotas e 2 empates. Provavelmente ele podia ter vencido também se eles quisessem continuar mantendo o ritmo ali mais alto, só que já tava garantido o título, então tanto faz, né? É uma explicação que eu já dei. Então não tem muito como você tirar o título do Liverpool, cara. Não tem como tirar que esse cara é o treinador da temporada. Ele não tem grandes vantagens. A única coisa que ele tem é Salah. É isso. E se Salah tá rendendo tanto, é por causa dele. Volta a falar, é o mesmo jogador da temporada passada. O que muda é o treinador. O treinador soube utilizar muito bem a arma que ele tinha e extrair o máximo dela. E eu digo pra vocês, tem muito a ver com o esquema tático. Não tinha como parar, cara. Porque pra parar Salah, você vai deixar alguém livre em campo. E o esquema dele é muito equilibrado, muito balanceado, e você fica sofrendo ali. E aí o time da temporada pra mim, claro que também é o Liverpool, cara. O Liverpool, grande time da temporada. É o time que fez tudo acontecer na temporada e o time mais consistente de todos. Lembro até hoje do meu vídeo, né, que eu lancei do Liverpool, bem no dia que o Forest ganhou deles, e eu fui extremamente cornetado na aba de comentários. A gente fala um bocado de merda pra mim. Fala, nossa, tu não sabe de nada, tá vendo? O Liverpool perdeu o campeonato, já começou tomando derrota do Forest, que é um lixo. E a galera que não tinha noção que o Forest era um time bom, né? Algo que eu já tinha falado também anteriormente no canal, né? Eu já tinha falado que gostava muito do futebol do Forest. Falei que eu acreditava muito em Nuno Espírito Santo, né? E ele conseguiu fazer bem mais rápido do que eu imaginava. Eu imaginava esses resultados aqui na próxima temporada, né? Dele terminar a Premier League em 7º lugar, eu já imaginava na próxima e não nessa, né? Eu já tinha falado sobre isso em outro vídeo, pra deixar isso bem claro. Não é um bagulho que eu tô falando, engenheiro de obra pronta. O bagulho aconteceu, eu tô falando, nossa, eu já imagino. Não, eu falei antes de acontecer tudo isso aqui. O Liverpool campeão, o destaque no Espírito Santo, sobre o Crystal Palace também, que conseguiu ganhar um título nessa temporada. Vários destaques dessa temporada eu falei. Inclusive a resistência do Ipswich de Keira McKennie, né? Que apesar dele ter sido rebaixado em 19º lugar, foi um time que os jogos foram de muita boa qualidade. Lembrando um pouco aquele tal de
Luton Town, né, que também foi rebaixado lutando muito. Então são times interessantes, cara, assim que eu citei durante a temporada. Eu esperava mais do Brighton de Fabian Husler, pra ser bastante sincero com vocês, cara. Entregou muito pouco, né? Eu acho que a entrega foi muito baixa. Ele começou a ser só um treinador estável, talvez na próxima temporada ele dê uma subida de nível, mas é um time muito interessante, né? É um time que você vê que tem futuro pela frente. O time do Brighton atualmente tá muito poderoso e mais pra frente vai ter vídeo falando sobre isso, né? Provavelmente ele vai ser um dos mais interessantes da próxima temporada, até porque esse cara achou um nível de estabilidade dentro da própria formação durante essa temporada. Então, ele é um cara que vem aí pra poder realmente colocar o Brighton em um cenário mais interessante. E, claro, não dava pra prever, né, o Manchester e o Tottenham na posição que eles estão, velho. Não dava. Tipo assim, é bizarro o quão mal eles terminaram a temporada. 15º e 17º. Um deles sendo campeão da Europa League e estando em 17º lugar. Bizarra a temporada dos dois. Algo que eu realmente não podia prever. E basicamente eu acho que são todos os destaques que eu posso falar aqui da Premier League. Eu acho que eu não posso falar mais sobre qualquer outra coisa. Eu acho que eu já falei o suficiente. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco montado, né? Mas antes de eu mostrar esse elenco, eu vou pedir pra vocês que não esqueçam de apoiar esse vídeo, né? Não esqueça do like, que é muito importante. Se você puder também, use a opção de hype no smartphone. Se você passar pra aba de comentários, você passa pro lado rapidinho e tem um hype gratuito que você pode me dar. Também quiser pagar por um hype maior, eu agradeço. E se você quiser ter um contato maior comigo, siga no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela. Lá eu comento futebol diariamente, comentei inclusive coisas importantes lá nos últimos dias. Agora a janela tá abrindo, vai ter mais comentários. Vamos lá. Aqui a gente tem um elenco montado, aqui são os melhores da temporada, o 11 principal e o 11 reserva, os 22 jogadores que pra mim são os melhores. Vai ter questionamento, pode deixar na aba de comentários o que vocês quiserem questionar, dizer que fulano de tal é melhor. Ponto, pode ficar à vontade. Aqui a gente tem o goleiro da temporada no meu ponto de vista, Mark Flecken do Brentford. Pra mim ele foi o melhor que eu vi atuando. Ele é um goleiro moderno, ele é um goleiro que é bom com os pés, ele é um goleiro que sabe jogar o jogo de posse moderno, então é excelente ter ele no time, e ele defende muito bem. Então ele acabou salvando o time do Brentford várias vezes na temporada, as atuações dele foram incríveis. Nós temos também Max Sells na reserva dele, um goleiro que foi fundamental pro Forest conseguir pegar uma vaga europeia. Lembrando, é o Forest, ele conseguiu, foi incrível a campanha deles. E também no vídeo do Forest, né, eu falei um pouco sobre ele e eu falei que ele poderia ser o titular porque eu já tinha visto ele atuando pelo Estrasburgo. Eu achava ele muito bom. Então, é um goleiro assim que eu já sabia que era bom, a galera da Premier League não conhecia ele e depois dessa temporada acho que eles entendem porque eu gostava tanto dele. Esse aí não é tão moderno, é mais um goleiro de defesa mesmo, que defende muito bem. E, cara, atuações maravilhosas. O que falha dentro do time do Forest em defesa, sobra no goleiro pra salvar ali e completa, né? A zaga do Forest é muito boa. O sistema defensivo do Forest é maravilhoso. Nós temos Virgil van Dijk, Saliba na reserva dele pela direita e na esquerda Huijsen e Gabriel Magalhães. Pra mim são os favoritos da temporada. No primeiro time que eu fiz no meio da temporada, eu coloquei Huijsen. Fui xingado. A galera falou que eu devia ter colocado Murilo. E, bom, o tempo calou a boca de vocês, né? Porque fui tentando pro Real Madrid. Só pra a galera que ouviu falar que ele não era bom, né? Sem assistir um jogo, eu sei que vocês não assistiram o jogo, porque se você assistir o jogo de Huijsen, você sabe que ele é bom pra caramba. E é um jogador que chama muita atenção por vários quesitos que talvez sejam difíceis de perceber, mas que se você prestar atenção, você nota. A leitura de jogo, os passes maravilhosos, a visão de jogo dele pra fazer a bola ir pra frente, a capacidade técnica dele, a boa força, o jogo de cabeça dele também, que é muito sólido, então ele consegue fazer gol de cabeça, ele consegue tirar as bolas ali de cabeça também. É um jogador que não tem fraquezas e tem muita qualidade. Então, é um jogador inteligente, moderno, de boa qualidade, que tem que estar aqui como titular, porque não existe outro que tenha feito tanto na temporada. Se o time do Bournemouth teve chance de pegar uma vaga europeia por causa desse cara. E Virgil joga dos dois lados também, então ele pode estar na direita. Eu não tô fazendo errado, né? Não tô pegando e botando um monte de atacante no time pra colocar o máximo de atacante aqui, não tô fazendo isso. Mantendo o time equilibrado, que funcionaria com esse treinador, inclusive, né? A gente tem Virgil aqui por causa disso, e pra mim o melhor da temporada, o melhor zagueiro da temporada é ele. Junto da dupla do Arsenal, né? Que é muito boa, Gabriel e Saliba, não tem o que falar. Na lateral direita nós temos Daniel Munhoz e Alexander Arnold na reserva. Eu botei Munhoz como titular, porque Munhoz é muito bom defensivamente também, o que Arnold deixou a desejar na temporada. Claro que ele é um jogador muito importante, claro que ele é único, mas essa parte prejudicou, sim, o time do Liverpool. Então, Munhoz, pra mim, ele é incrível, essa temporada dele é brutal, ele entregou muito no ataque, na defesa, na criatividade, é um jogador que já saía muito bem dentro da seleção nacional e tá cada vez mais subindo no Palace. Por favor, algum time grande compre ele, porque se você botar esse cara aqui, mano, tu tem um lateral de muita qualidade, com equilíbrio incrível como jogador, né? Entrega ataque, defesa, criatividade muito bem. E aqui nós temos outro cara equilibrado, Milos Kerkez, que se destaca pela defesa, ok? Os duelos físicos, a velocidade, a força física dele ali, como ele se impõe, como ele consegue rastrear os jogadores e correr atrás deles, é incrível. Assim, é um cara que se você sofre muito pra ganhar duelo em cima dele, é impossível, tipo assim, você lidar com um cara que nem esse, cara. Ele é muito forte em duelo, então, pra mim, ele tá aqui. Não é à toa que ele é um alvo de muitos times, porque, cara, ele realmente joga muito bem. Eu não vejo um grande destaque em nada dele, assim, não vejo. Mas ele é equilibrado e ele é bom em tudo. É isso.
isso. Ele é aquele cara que é bom em tudo, que é produtivo pro time e que você não vai se ver um grande destaque, mas que, mano, é muito bom ter ele em campo. Nós temos Cucurella na reserva, que também defensivamente foi muito bem, e ainda no fim da temporada, na segunda metade, se tornou um grande artilheiro aí, cara, perigoso, criativo, é um cara, assim, que eu tenho que colocar. Ele subiu tanto na segunda metade que ele tem que estar aqui. Também pensei muito no nome de Anthony Robinson, que saiu muito bem também na lateral. Nós temos no meio de campo Gravenberch e Caicedo, dois jogadores que estão em nível, ok? Não acho nenhum melhor que o outro, mas ambos jogaram muito bem, foram muito importantes. Eu dei a titularidade a Gravenberch por um pequeno detalhe. Não há reserva para Gravenberch no Liverpool. Quando ele sai, o time tem queda de rendimento bem grande, inclusive, cara, a defesa piora. Ele é um cara com jogo de contrapressão bizarro e ele não era um primeiro volante, ele se tornou na temporada. A temporada dele, cara, é um negócio absurdo, assim, absurdo, assim, o quanto ele produz ali na saída de bola, quanto ele facilita o jogo do Liverpool, além da regularidade de minutos brutal, né? Ele jogou demais ao ponto de ficar totalmente destruído no fim da temporada, né? Ele já não tava aguentando mais correr em campo. Assim, eles precisam arrumar uma reserva muito rápido, porque esse jogador é incrível, não tem o que falar. Assim, ele entregou demais a ponto dele ficar destruído fisicamente, então essa entrega dele é maravilhosa. Caicedo também foi muito bem, né? A gente tem reserva pra Caicedo, se Caicedo sumir a gente tá bem, né? Tem Lavia e vai ter outras opções aí no futuro, então está bem. E Caicedo também faz uma temporada com a regularidade absurda. Lembrando, Caicedo é o jogador mais regular do Chelsea. Não quer dizer que ele é o melhor, ok? Não confundam as coisas. Regularidade e ser melhor são coisas completamente distintas. Salah foi mais irregular que Gravenberch na temporada, mas Salah é melhor que Gravenberch. Ponto final. Ele é mais importante pro Liverpool de ter do que Gravenberch. Nós temos aqui Youri Tielemans e Declan Rice como o segundo volante. Poderia ter colocado Alex McAllister, mas eu não acho que o Liverpool sofre tanto sem McAllister. Eu acho que o Liverpool ele permanece direito, claro. McAllister é o melhor jogador dessa posição do Liverpool e ele é muito importante. Mas há uma diferença de perder Gravenberch e McAllister. Quando tu perde Gravenberch, tu sofre muito. Quando tu perde McAllister, tu perde um pouco de desempenho, principalmente criativo e ofensivamente. É isso. Basicamente essa é a explicação. E Tielemans e Declan Rice, eles têm uma coisa que eu gosto muito. São jogadores que, cara, quando eles estão em campo, os times são diferentes. O Aston Villa é um time muito melhor com Tielemans. E o Arsenal é muito melhor com Rice. Tielemans é um cara que criativamente é bizarro, velho. Ele cria demais, ele cria tão bem quanto o Enzo Fernandes e ele é melhor em outras partes do campo. Então pra mim ele é um jogador hoje que tá em nível com o Enzo Fernandes pelo menos e pode ser melhor, cara, não duvido. É um jogador que a galera errou muito em deixar ele ir pro Aston Villa. Big Six deveria ter contratado ele, cara, porque não dá, mano, ele é tão absurdo que não dá pra explicar. A temporada dele foi muito, muito boa mesmo, ele foi extremamente produtivo pro time do Aston Villa o tempo inteiro. Quando tu põe ofensivamente ele em campo também pra ser um meio atacante ou ser algo, ele também entregou. Então ele entregou muito mais do que o que ele deveria. E pra mim ele é o melhor da temporada como segundo volante. Rice eu nem falo, né? O Arsenal depende de Rice pra poder jogar. É isso. Hoje há uma dependência desse jogador lá. Nós temos como meio atacante Palmer e Bruno Fernandes. São casos parecidos e diferentes ao mesmo tempo. O caso de Palmer é bem simples. Nos últimos meses da temporada, ele teve uma queda de rendimento, o que não quer dizer que ele se tornou um jogador ruim, o que não quer dizer que ele se tornou bagre, o que não quer dizer que a temporada dele é ruim. A temporada dele na primeira metade foi tão boa que não dá pra você tirar ele dos melhores. Simplesmente não tem uma galera que vai subir o rendimento ao ponto de fazer o que ele fez na primeira metade. E a segunda metade dele não é tão ruim. É uma narrativa criada pela galera, ok? A galera quer pegar e dizer que o jogador é ruim sem assistir o jogo, né? Na maior parte do tempo. Ou o torcedor do Chelsea que quer que o jogo dele, pra ser bom, ele tem que marcar gol e dar assistência, o que não faz nenhum sentido. Não tem lógica por trás disso. O jogo do cara tem que ser produzir pro time, e ele produziu muito. Números criativos, ele é um dos melhores da liga, assim, todos os números que você imaginar, todas as estatísticas que você quiser puxar, ele tá lá no topo, entre os primeiros. Então, cara, Palmer tem sido muito diminuído na temporada por uma galera que quer se aproveitar desse momento, mas, cara, ele é o melhor. Ele é o melhor como atacante, não tem ninguém que tenha chegado nem perto de fazer o que ele fez. E ele continua jogando bem, cara. Ele só não tá dando gol e dando assistência porque acontece. O time desceu de rendimento, ele tá sofrendo com o novo treinador e acontece, cara. São coisas que acontecem. Eu tenho que considerar. E pra mim, o segundo melhor meio atacante é Bruno Fernandes, cara. Assim, Bruno Fernandes não é só um meio atacante, ele é tudo no time do Manchester United. Ele é o melhor atacante, ele é o melhor volante, ele talvez seja o melhor 9, né? Se tu botar ele de 9, provavelmente ele rende mais que os dois palhaços que estavam jogando no Manchester essa temporada. Então, cara, não tem como eu não considerar ele aqui, cara. Ele é tudo, ele é o cérebro do time, ele é o cara que melhor finaliza, ele é o cara que melhor cria, ele é tudo, 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 tudo. Assim, resumidamente, eu não posso desconsiderar a temporada de Bruno Fernandes porque o time dele é uma merda. Eu tenho que considerar o que ele tá fazendo por lá, né? E é isso. Até por isso eu coloquei Mbeumo aqui junto com o Salah, né? Salah como titular absoluto, melhor jogador da temporada, não tem ponto de questionamento sobre isso, não tem como questionar esse fato. Ele fez uma temporada de bola de ouro, assim, se ele tivesse sido o melhor na Champions, teria ganhado a bola de ouro. E Mbeumo, eu dou esse aqui a mais a ele, não coloquei Saka, por exemplo, porque eu acho que Mbeumo, ele joga num time pior, sem volume de jogo e rende mais. É um cara que ele cria muito pro time quando precisa criar, então quando tem um jogo de posse, ele é criativo. E quando você joga em contra-ataque, ele é brutal, cara. Ele sai em contra-ataque em velocidade e, mano, tira teu goleiro dali que ele é muito bom. Assim, ele não é perfeito, mas ele é bom pra caramba, cara. E pro time que ele joga, o resultado que ele entrega em campo é maravilhoso. São muitos gols essa temporada, aproveitando muito bem as oportunidades e sendo uma figura extremamente perigosa. Então, cara, eu não questiono, pra mim, eu dou
esse protagonismo aqui, ele merece estar aqui. Nós temos Matheus Cunha como o titular da temporada, pra mim o melhor ponta esquerda, assim, ou o melhor atacante pela esquerda do campo, porque ele não é só um ponta, né, ele é muito mais que isso. Jogou mais como meio atacante, né, com o novo treinador, né, que joga um pouco mais por dentro do campo, beneficia bastante ele isso. E é um jogador, cara, que não importa o treinador que passou no Wolves, ele jogou bem com os dois, ele se adaptou, ele é o cara que produz os lances, ele é o cara que finaliza os lances, ele é a salvação do Wolves. Se o Wolves não foi rebaixado, foi muito por causa dele. E agora ele tá indo rumo ao Manchester. Excelente contratação, tem tudo pra dar certo. Eu espero que a maldição do Manchester acabe com o Matheus Cunha, que ele mude o cenário e que ele seja o cara. Assim, é um jogador que eu já critiquei muito aqui no canal e que eu devo desculpas, de certo modo, eu tava errado sobre ele. Ele é muito bom, muito esforçado, muito dedicado, um jogador excelente. Nós temos Gakpo na reserva dele, cara, que é um jogador que eu gosto muito e eu achei que ele foi letal essa temporada. Ele recebeu oportunidades e aproveitou todas elas. Pra mim, é o melhor ponto esquerdo do Liverpool, disparadamente. É o mais inteligente, é o cara que consegue entregar um a mais, que consegue ser bom pra caramba, que consegue ser bom de cabeça, consegue ser bom com os pés também, né, finalizar bem com os dois pés. É um cara interessante, cara, é um cara que tá cada vez mais aumentando o nível e eu espero que fique no Liverpool. É um jogador muito importante depois de Salah, velho. É isso. Nós temos Isaac e Haaland na camisa 9. Isaac, pra mim, fez uma temporada muito melhor que a de Haaland, muito melhor mesmo, por muita distância. É um cara que dribla muito, que é muito bom em duelo, que finaliza muito bem, e eu posso ir falando coisas sobre ele. Lembrando, ele não é nenhum destaque grande de cabeça, ok? Ele não sabe cabecear tão bem ainda, mas quando ele consegue, mano, é no canto do gol, é um cara, assim, que é interessante. Tá evoluindo e a melhor parte dele é a junção de ser letal e conseguir criar muito pro time. Então tu rola uma bola pra Isaac, ele enfrenta 2, 3 marcador, no meio de 4 marcadores ele consegue tirar um lance. É um cara, assim, que impressiona muito. Ele é tudo que o Newcastle tem pra poder atacar. É um jogador que provavelmente times grandes vão ir atrás dele. Joga muita bola, cara, assim. Eu também mudei um pouco de opinião sobre ele, cara, porque eu achava que ele era bom, mas não achava que seria tanto. Pra ele ser, tipo, o melhor da temporada, mas ele amostra futebol pra isso, ok? É isso. E nós temos Haaland na reserva, que faz uma temporada boa, apesar do time dele tá horrível. Assim como o Bruno Fernandes, né? O time dele tá mal, mas ele tá bem. E ele fez o papel dele ali, pelo menos. E pra mim é um dos melhores da temporada também. Então por isso que ele tá aqui. Basicamente isso. Isso é meu time, claro que tem a minha visão, a minha opinião. Você pode pensar diferente. Lembrando que nós viemos de lugares diferentes, pensamos coisas diferentes. Temos conhecimentos diferentes sobre futebol, né? Cada um analisa o jogo da sua maneira. E, claro, tem análises que são completamente fora da casa. E o cara tá imaginando e delirando sobre coisas. E tem análises que vão pegar quesitos e aspectos do jogo que eu vou olhar ali no jogador e que eu vou considerar pra colocar ele aqui. E esses, pra mim, são os melhores jogadores da temporada, no meu ponto de vista, nas atuações que eu vi, é claro, né? E é isso. É a liga que eu mais assisto, até por isso eu faço esse vídeo. Da Premier League, eu sempre faço ele, porque exatamente é a liga que eu acompanho bastante. É isso, rapaziada. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dele. E não esqueça de deixar o like no vídeo. E se você quiser ajudar de qualquer maneira, pode ficar à vontade. Obrigado a sua presença. Tchau.